Olá, mulher arretada, seja muito bem-vinda a essa aula, onde hoje eu vou mostrar para você o caminho mais fácil para você vender mais caro, mais rápido e com menos esforço dentro do digital através do Instagram. Então, hoje essa aula é uma aula muito especial. No momento que eu estou gravando essa aula, é uma aula em comemoração ao meu aniversário de 40 anos, que é amanhã, dia 3 de outubro. E assim, eu vim trazer para você nessa aula, como eu prometi, um pouco da minha jornada, tá? Um pouco mesmo da minha jornada aqui dentro do digital. Durante esse tempo que eu tenho vivido aqui no digital, eu estou no digital há 4 anos, eu vou trazer um pouco dessa jornada hoje, para que você também possa entender o que funciona, o que não funciona, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que funcionava em 2020 não funciona mais hoje. É muito essa visão geral que eu quero que você tenha hoje aqui do digital, tá certo? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você, com essa aula que eu preparei com muito carinho para vocês hoje. Deixa eu colocar aqui. Vocês também são como eu, que tem um monte de aba aberta no computador? Pois é, sou dessas. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem. E assim, claro que a gente vai ter um momento também de troca aqui, de dúvida. Quem tiver no ao vivo, depois vai colocando, levanta a mãozinha e no final a gente vai tirar das dúvidas, tá bom? Então, hoje, se você está aqui hoje, mulher, você está no lugar certo, ok? Porque hoje eu vou revelar para você o segredo aqui dos bastidores da minha empresa, que faz com que eu consiga vender mais caro, mais rápido e com menos esforços, mentorias, consultorias e serviços de alto valor através da internet, através do Instagram, ok? Isso tudo com baixo investimento em anúncio, sem lançamento, sem mandar aquelas mensagens invasivas no direct desconhecido, que já está enchendo o saco, porque eu recebo aquilo todo dia. É negócio de abordagem ativa, eu não faço isso, vocês não vão me ver fazendo isso nunca. Então, assim, sem mandar esse tipo de mensagem, que não é o que eu faço aqui, sem precisar postar todo dia, porque no Instagram eu não posto todo dia, não quero jamais que você se torne escrava do Instagram postando todo dia, Deus me livre disso. Muito menos ter que ficar postando a sua vida, tá? Se vocês verem, eu mostro muito pouco da minha vida pessoal. Não exponho minha vida. Só quando eu tô com vontade mesmo, mas é muito pouco. E, claro, sem precisar lotar a nossa agenda. Porque a gente já falou aqui que a agenda lotada não é sinal de dinheiro no bolso. Tá certo? E para que eu faça isso da melhor maneira possível, eu preciso que esteja aqui comigo mulheres comprometidas. Então, se você está comprometida a aplicar, fazer, colocar em prática, se você não está comprometida a aplicar, fazer ou colocar em prática, pode sair dessa aula agora, porque essa aula não é para você, tá? Eu quero aqui realmente mulheres que estejam dispostas a colocar a mão na massa e fazer acontecer. Mas, se você é uma mulher comprometida, eu quero que você fique comigo aqui até o final, porque eu vou entregar ouro nessa aula aqui hoje. Porque muito mais do que conteúdo, eu acredito que o que faz com que a gente possa, dentro do digital, ter resultados, é olhar a história de quem já viveu aquilo que a gente deseja viver. É olhar os caminhos que as pessoas que já estão à nossa frente já passaram e que a gente também deseja passar. Então, hoje aqui, eu vou entregar o passo a passo da aplicação para você saber exatamente o que fazer depois dessa aula, o que é mais importante diante de todas as estratégias que a gente vê dentro da internet hoje. E assim, quem sou eu para te guiar nessa jornada? Então, eu vou trazer para vocês aqui, para quem está chegando hoje, eu sou Gabi Matos, minha formação inicial é na área de saúde, e eu costumo dizer que foi um desafio estar no marketing digital, porque quem é da área de saúde sabe que na área de saúde a gente não aprende a vender. Muito pelo contrário, a gente aprende na faculdade que vender é algo feio, que vender é algo que a gente está ali para ajudar as pessoas. A gente tem um propósito, uma missão, a gente faz um juramento. E o vender não está dentro desse juramento. Então, assim, para mim, que sou da área de saúde, eu sou farmacêutica, especialista em análises clínicas, saúde pública, já trabalhei em hospitais, já trabalhei em laboratórios, né? Sou pós-graduada na área de administração hospitalar, gestão de serviços de saúde. E hoje eu também sou pós-graduada em marketing digital e em neuromarketing, pela FAMESP e agora também pelo Instituto Brasileiro de Neuromarketing aqui do Brasil. Mais do que isso, eu acredito que esse currículo aqui, ele é um currículo muito legal. Mas eu costumo dizer que o que eu posso ostentar de verdade é isso aqui. Eu sou neuroestrategista e mentora de mentoras aqui no digital. Eu estou no mercado digital desde 2020. Já tenho mais de 8.500 alunas em 16 países e já fiz mais de 10 mil vendas aqui dentro do digital.
Então, eu tenho também mais de 100 infoprodutos criados em diversos nichos diferentes, tanto meus quanto das minhas alunas. E já foi mais de R$500 mil, mais de R$500 mil faturados no digital, usando o poder da neurociência. Isso a gente está falando aqui de negócios, de mulheres que estão aqui no digital. Meu público hoje é exclusivamente feminino. Se é um homem de paraquedas que me perdoe, mas eu vou falar para mulheres. Então, assim, dentro desse processo, eu costumo dizer que isso aqui é o que realmente faz sentido para mim. Por quê? Porque a minha missão hoje é ajudar mulheres a conquistarem liberdade geográfica e financeira, vendendo o seu conhecimento na internet em formato de infoprodutos, como mentorias, consultorias e serviços de alto valor. Então, se você está aqui, você vende produto físico, talvez essa aula não seja para você, tá? Porque a gente vai falar aqui sobre venda de serviços de alto valor, consultorias e mentorias. O meu propósito e a minha missão é estar aqui no digital ensinando essas coisas para que você, mulher, que está aqui, que tem uma profissão, possa trabalhar sem ficar longe dos seus filhos, porque sim, eu sei o que é trabalhar, ter que deixar o meu filho na creche, ter que deixar meu filho com outras pessoas. E esse é um dos motivos de eu estar aqui no digital hoje. Porque quando eu comecei, antes de conhecer o digital, quando eu fiz faculdade, quando eu trabalhava em hospital, eu falo sempre, não tenho vergonha de dizer, porque faz parte da minha história. Eu não vi meu filho crescer. E isso traz muitas consequências na nossa família hoje. Por quê? O meu filho, ele ficava na creche da faculdade, ficava com a minha irmã, ficava com os tios dele, e eu não conseguia estar presente da forma como eu gostaria na vida dele, porque eu estava ali trabalhando fora de casa. Então, um dos meus propósitos hoje é justamente fazer com que mulheres possam trabalhar em casa sem ficar longe dos seus filhos, sem contra seus princípios e valores cristãos. E por que eu levanto essa bandeira de não ir contra os princípios e valores cristãos? Porque eu já entrei em treinamentos daqui dentro do digital que iam contra os meus valores e que eu tive que parar esse treinamento, porque eu não ia fazer o que me mandaram fazer, porque aquilo não era a favor dos meus valores e meus princípios. Então, aquilo que fere o meu valor e o meu princípio, eu não vou fazer. Então, a minha missão é fazer com que você, mulher, que tem uma profissão, que é especialista em algo, você possa ajudar outras pessoas com o seu conhecimento profissional e, claro, usando todo o poder da neurociência. Esse é o diferencial que você vai ver nessa aula aqui hoje. A gente vai falar muito de neurociência, porque é o que realmente virou o jogo para mim e você vai entender daqui a pouquinho o motivo disso. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você é uma privilegiada por estar aqui hoje. Porque essa aula não foi criada para ser uma aula de lançamento com centenas de pessoas aqui. Foi algo que realmente eu quis trazer para pessoas que realmente estivessem interessadas em estar aqui e mudar as suas vidas através do digital. E eu costumo dizer que os últimos 4 anos mudaram meus próximos 40 anos de vida. E, assim, quem está aqui comigo há mais tempo entende o motivo disso. Porque foi durante esses últimos 4 anos que eu fiz a minha transição de carreira para o mercado digital. Hoje eu sou farmacêutica bioquímica, mas eu estou aqui, eu digo que 90% da minha renda vem hoje do mercado digital. Porque durante esse tempo, eu investi, eu testei, eu validei, eu implementei muita coisa que deu certo no meu negócio, mas também muita coisa que deu muito errado. Quando eu falo errado, é errado mesmo, tá? Por isso, eu resolvi fazer algo inédito aqui hoje, indo contra esse mercado digital que é tão constituído hoje e que faz com que nós, mulheres, fiquemos à beira de um burnout. Quem é que já passou à beira de um burnout por causa do digital? Eu já passei por isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer cumprir todas as regras ditadas, muitas vezes por homens que não sabem o que é ter que dar conta de um negócio enquanto cuidamos dos nossos filhos, muitas vezes especiais. Eu tenho alunas de mentoria que têm filhos autistas, que têm filhos especiais em casa. Enquanto a gente cuida da casa, enquanto a gente cuida da família, e mais de 1001 coisas que a gente precisa fazer, além de cuidar do nosso negócio, da nossa vida profissional. Então, hoje, a minha intenção de estar aqui com você é realmente fazer com que você possa, dentro dessa jornada do digital, a gente consiga realmente criar um negócio que para mulheres, um negócio onde mulheres realmente possam executar e possam fazer com que isso dê certo. E por que eu estou aqui hoje? Porque eu sei que se você é mulher e que você está no digital há pelo menos 1 ano, eu sei que sua saúde mental está pedindo socorro. Me diz aí, você está aqui no digital há mais de 1 ano? Se sim, me fala se essa é você.
Se você está aqui no digital há mais de um ano, me fala, sua saúde mental está pedindo socorro, está gritando? Me conte aqui, não me esconda nada. Como está a sua saúde mental, mulher? Você que está aqui no digital, você que precisa realmente ter, hoje, está no digital, mas está com sua saúde mental aí indo para o saco. Então, por isso que hoje eu decidi abrir a caixa preta da minha jornada, do meu negócio, do meu método, para mostrar para você essa jornada. O que funcionou para mim e principalmente o que não funcionou para mim. Eu vou abrir para você hoje erros, acertos, projeções do meu negócio, com demonstrações do método que eu desenvolvi ao longo desse tempo, para que você possa também ter acesso a esse conhecimento hoje. Então, eu digo para você que vai muito além de conteúdo, tá? É sobre jornada, é sobre história, é sobre o que funcionou, sobre o que não funciona mais dentro do mercado digital, tá certo? Então, nesses 4 anos, eu vou trazer para você aqui a minha jornada, para que você possa entender a que ponto nós chegamos e o que foi que eu já fiz durante esse período. Então, em 2020 foi quando eu comecei no digital. Naquela época, eu vivia o marketing de afiliados. Inclusive, hoje me perguntaram o que era isso. Marketing de afiliados é quando você pega o produto de alguém e você começa a vender esse produto ganhando a comissão. Mas, e foi importante para que eu começasse no digital como marketing de afiliados. Eu comecei em 2020 com marketing de afiliados. Mas eu percebi naquela época, eu lembro que eu comecei a vender um curso de marketing digital e um curso de Canva. Eu percebi que eu não poderia, com marketing de afiliados, garantir a qualidade da entrega do que eu estava vendendo, porque o produto não era meu. Então, eu fazia uma propaganda, entregava um produto, vendia um produto, mas eu não podia garantir a entrega do produto. Outra coisa que acontecia no marketing de afiliados é que eu vendia um produto onde eu não aparecia e eu estava construindo a autoridade para outra pessoa. Então, a pessoa comprava o produto, chegava, era outra pessoa que estava dando aula, então ela nem lembrava mais de mim. Ela só lembrava do professor que estava lá dando aula, da pessoa que fez o produto, e essa pessoa vendia outras coisas para o cliente, e eu só tinha ali o dinheiro da primeira venda. Conclusão que eu tirei em 2020. Para mim, não funcionou o marketing de afiliados. E eu não recomendo que você comece por aí. Então, se você é iniciante no mercado digital, você está aqui hoje, você tem alguma prestação de serviço, já pensou em começar com marketing de afiliados? Pare agora com essa história, tá? Não recomendo que você comece por aí, ok? Em 2021, foi a era dos lançamentos. Quem é que lembra? 2020, 2021, pandemia, um monte de live de lançamento, onde a gente estava ali naquelas lives de lançamento, e eu vou dizer o que foi que aconteceu. Em abril de 2021, eu me tornei infoprodutora. Lancei os meus primeiros treinamentos online, a Carlinha está aqui, ela fez parte dos meus primeiros treinamentos com o Insta Porreta, e comecei a vender por lançamentos. Deu muito certo, nunca tive prejuízo em meus lançamentos, sempre vendi nos meus lançamentos, e nunca tive prejuízo em lançamento. Porém, em 2022, em março de 2022, eu fiz meu último lançamento, e eu quase desisti de tudo. Por quê? Foi um lançamento onde eu investi muito, eu investi dinheiro, coisa que eu não estava investindo na época, investi dinheiro em tráfego pago, botei um gestor de tráfego para trabalhar comigo, e o que aconteceu? Quando chegou no dia do lançamento, vou até parar aqui a apresentação para você ver aqui. No dia do lançamento, olha o que aconteceu. Uma semana antes do lançamento, o gestor de tráfego só tinha colocado 100 pessoas no grupo de WhatsApp, e eu cheguei no dia do lançamento que eu ia fazer, que foi esse lançamento em março de 2022, e simplesmente tinham 2 pessoas. Eu fiz 7 dias de aula com conteúdo incrível para 2 pessoas. E eu não sei como eu ainda consegui fazer 2 vendas de 2 pessoas que nem estavam participando das aulas. Não tive prejuízo, mas aquilo quase fez com que eu desistisse do digital. Por quê? Porque eu estava ali entregando, dando o meu melhor, e as pessoas tipo, não estavam nem aí para aquilo ali. E quem estava nesses lançamentos, né, quem viu depois, era um conteúdo muito rico, que hoje é difícil ter alguém que vende um conteúdo como aquele gratuito que eu entreguei lá em 2021, certo? E assim, aquilo quase fez com que eu desistisse do digital. Mas o que aconteceu? O lançamento, voltando aqui, ele funcionou muito bem em 2020 e 2021, mas hoje não funciona mais como funcionava. Em 2022, ele já estava, não estava mais funcionando. Por quê? O preço do custo por lead, que é de captação de pessoas, ele estava altíssimo. Então, para você colocar pessoas dentro do seu lançamento, você tinha que investir
rios de dinheiro em tráfego pago, conteúdo, antecipação. Você não tinha previsibilidade quando você ia vender esse treinamento. Corria o risco de ter prejuízo. E assim, não recomendo para quem está começando a fazer lançamento, porque você vai se desgastar, você vai entregar um conteúdo gratuito que você poderia estar vendendo, e você não tem previsibilidade de quanto você vai vender. Então, para quem está começando hoje, não funciona mais essa parte de lançamentos como funcionou lá em 2021, ok? Então, assim, o que foi, Gabi? Ok, então o que que funciona? Bora lá um pouquinho da jornada ainda. 2022. Lembra que eu falei que teve um lançamento que eu fiz? Eu quase desisti de tudo, porque eu entreguei muito conteúdo gratuito em ninguém, e as pessoas não estavam nem aí para esse conteúdo gratuito? Pois é, o que foi que eu fiz? Em junho de 2022, eu peguei o produto gratuito que eu tinha criado, aquele dos 7 dias de aulas, né? Gente, tinha aula, tinha PDF, tinha apostila, tinha coisa pra caramba. O que foi que eu fiz? Eu empacotei esse meu produto, criei o meu primeiro low ticket. Eu comecei a vender e foi o desafio. Esse primeiro produto foi o desafio Instarretado. Eu empacotei o desafio Instarretado e vendi por R$10. E fiz 500 vendas e tive um faturamento de R$5.000, vendendo um produto que antes eu tinha entregado gratuitamente. E aí eu criei meu primeiro low ticket a partir daí. Depois disso, né, depois desse período, depois de ter feito isso, de ter dado muito certo no início, eu criei vários produtos low ticket nessa época. Produtos que foram responsáveis por eu ter mais de 8.500 alunas hoje. Então, eu tenho muitos produtos low ticket que foram criados. Eu, assim, particularmente, eu nunca tive prejuízo com low ticket. Para mim, foi uma estratégia que funcionou muito. Porém, o custo dos anúncios começaram a subir muito também. E aí, chegou um mês, eu lembro que foi em 2000, né, final de 2023, chegou um mês onde eu cheguei a investir R$22.000 em anúncios. Gente, isso aqui é surreal. Eu realmente vendia R$1.000 por dia, R$2.000 por dia, mas a troco de 22 mil investidos em anúncio, para faturar depois R$30.000. Então, se a gente for fazer a conta aqui, dá 8 mil, mas esse 8 mil não é só lucro, porque tinha gestor de tráfego, tinha plataforma, tinha ferramenta. Então, assim, você vender 30 mil para você ficar com 6 mil no final, não é um jogo muito bom, porque o leão tá lá para poder. O imposto de renda, quando chega, a margem de lucro acaba sendo muito baixa e estava estrangulando a minha empresa. Então, assim, o low ticket, a conclusão do low ticket, funciona, tá? Funciona, mas não funciona sozinho. Ele precisa ser criado com estratégia para vender um produto mais caro. E foi isso que eu fiz aqui quando a gente começou em 2023. Então, lembra que eu já tinha uma base criada com pessoas que estavam ali vendendo low ticket? Foi que eu fiz. Eu já tinha essa base imensa de alunas que não estava sendo, entre aspas, reaproveitada. E em março de 2023, eu comecei a ofertar consultorias individuais para as minhas alunas. Quando eu comecei a ofertar essas consultorias individuais, o que foi que aconteceu? Eu lotei a minha agenda. Eu lembro que chegou uma hora que eu estava com 15 clientes de consultoria em um mês, onde nessa época eu fazia 3 atendimentos individuais para cada cliente e eu cheguei a ficar à beira de um burnout. Porque realmente estava surreal. Eu não conseguia mais sustentar um modelo de negócio de atendimento individual. Ganhei muito bem, né, com consultoria naquele momento, mas eu fiquei com a agenda lotada e eu não conseguia mais escalar aquilo ali, não tinha mais tempo para nada. Foi quando, em julho de 2023, eu criei a minha primeira mentoria High Ticket no modelo do MPPE, que é o que eu tenho hoje, que é a mentoria Ágape de hoje. Por que MPPE? É um modelo de mentoria premium, né, onde eu vendi essa mentoria inicialmente na pré-venda, ela ficou por 4 mil. Depois, quando ela começou a ser vendida de fato, ela ficou por 6 mil. E hoje, essa mentoria, não vou nem esconder para vocês, tá? Ela tá de 12 mil, certo? Essa mentoria que eu tenho hoje, que é a mentoria Ágape. Não vou esconder para vocês preço de nada aqui, porque hoje a gente está compartilhando história. Essa mentoria, ela tem um modelo de ser uma mentoria perpétua. O que é a mentoria perpétua? É uma mentoria que a gente faz sem abertura e fechamento de turma.
Então, a gente não precisa ter lista de espera, abrir a turma, entregar e fechar a turma. Não. Ela está aberta todos os dias e pode ser vendida a qualquer momento. Então, a Agape, desde quando eu comecei a Agape, ela está sendo vendida. Claro, teve momentos de reestruturação, onde a gente pausou as vendas por um tempo, mas ela voltou a ser vendida e está sendo vendida hoje a qualquer momento. E por que ela é escalável? Porque ela não é a mentoria individual. Lembra que eu falei que na consultoria eu entregava isso individual lá, e para mim estava dando a beira de um burnout? Pois é. A mentoria, nesse modelo de MPPE, que é Mentoria Prêmio Perpétuo Escalável, ela não é individual, ela é individualizada. Você acaba entrega em grupo, mas com atendimento individualizado, ok? E o que foi que aconteceu? No primeiro mês, né, de mentoria, vendendo a Agape para aquele público que eu já tinha, eu faturei R$ 53 mil em 30 dias, com 100% de lucro. Sem anúncios, aproveitando a base que eu já tinha. Tanto a base de clientes, que já estava lá no meu WhatsApp, na minha lista de e-mail, quanto também a base do meu Instagram. E antes da gente continuar, eu quero te fazer uma pergunta. Você hoje acha, talvez, que você não tem base, mas você tem quantos seguidores no Instagram hoje? Eu digo para você, se você tem mais de 100 seguidores, você já tem uma base para quem você pode vender. Você só precisa saber como aproveitar essa sua base, ok? E aqui a gente está falando em 2023. Entramos em 2024. E aqui eu vou trazer para você hoje o que aconteceu no meu negócio esse ano. Em junho de 2023 até hoje, outubro de 2024, eu gerei resultados para as minhas alunas. Muitos resultados. O meu negócio, ele tem faturado múltiplos 5 dígitos todos os meses, com mais de 30% de lucro. E as minhas alunas juntas já faturaram mais de R$500 mil com este método que eu utilizo na minha mentoria. Esse modelo de MPPE, de Mentoria Prêmio Perpétuo Escalável, ele funciona muito bem para mim e para as minhas alunas. É o modelo que eu utilizo hoje. Porém, né, lembra que eu falei que vou mostrar os prós e contras de tudo aqui? Pois é. Porém, o que acontece? Eu tenho uma missão aqui dentro do digital. E para mim, isso aqui não é só sobre dinheiro. Lembra que eu falei para vocês que eu estou aqui porque eu quero servir? E o que foi que aconteceu? Eu resolvi, então, apresentar um pouco desse método completo para vocês aqui hoje, que desejam ter resultados no digital, vendendo mais caro, mais rápido e com menos esforço. E o que acontece? Porque em 2025, o que vai acontecer em 2025? A automação, inteligência artificial, que vai dominar o mercado. E a gente precisa se preparar para isso. Eu já estou me preparando. Você tá? Espero que sim. Se não, eu vou te preparar assim como eu estou me preparando. Tá certo? Então, hoje, falando um pouco dessa história, eu quero dizer para você o seguinte. O maior ensinamento que eu tive nesse tempo é que tem muita gente ruim aqui dentro do digital, que promete uma coisa e entrega outra. Faz promessas incríveis só para poder vender, depois que vende a entrega é péssima. Ensina o que ainda não vive, só para ganhar dinheiro nas costas das outras pessoas. E assim, uma outra coisa que eu aprendi é que o mercado digital muda todos os dias, a gente precisa se atualizar. Por que eu quis trazer isso aqui? Gente, não estou falando mal de concorrente, estou falando de experiência pessoal que eu tive durante esses tempos dentro do digital. Eu já tive, deixa eu parar de compartilhar aqui para olhar para vocês, tá? Quem quiser abrir a câmera. Eu já tive aqui no digital consultores e aqui eu quero saber de vocês, experiências que vocês já tiveram também, pode colocar. Eu tive consultor que me vendeu mundos e fundos, depois desapareceu, depois que eu paguei. Desapareceu. Isso mesmo, desapareceu. Foi R$5 mil que eu investi jogado no lixo. Já tive mentoras que vendiam uma coisa e quando chegou na hora de entregar a mentoria, era outra coisa. Né? Outra coisa. Eu não conseguia nem falar com ela se eu falava com suporte. Já tive cursos online, inclusive um recentemente que eu comprei junto com a Felipe Fernandes. A gente comprou um treinamento com valor até considerável, onde nesse treinamento a pessoa dizia que ia entregar uma coisa, quando a gente chegou lá, tinha uma aula de 5 minutos entregando outra coisa, tipo, nada a ver. Eu fico indignada com esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu me comprometo com as pessoas que estão aqui no digital, não somente pela questão da entrega, mas do resultado. Me comprometo com o resultado, me comprometo com a entrega que eu vou fazer aqui para vocês. Então, não é só sobre dinheiro. É sobre relacionamento, é sobre pessoas, sobre quem vai estar ali com você ao longo dessa jornada. Então, o que eu quero trazer para você aqui hoje? Eu vou falar agora um pouco mais sobre esse método, ok? O método que eu trago para você hoje, que eu vou trazer para você hoje, ele funciona
sem gastar rio de dinheiro com anúncios, sem lançamento, que eu já passei por isso, não quero passar por isso de novo, sem mandar mensagem no direct de desconhecido, sem postar todo dia no Instagram, sem precisar lotar a sua agenda e ter um burnout. E assim, eu sei que você que está aqui hoje, você se sente perdido em seu negócio, sem saber o que fazer para ter resultado. Eu sei também que você já comprou vários cursos, mas continua sem ter o faturamento que você gostaria. Né? Fica só empilhando conhecimento e nada de ganhar dinheiro. Eu sei que você se sente sobrecarregado e tem muito pouco tempo para errar. E aí o que é que acontece? Você se sente frustrada, sente que não dá certo, você não vende como gostaria, você fica patinando sem sair do lugar. E assim, eu sei que neste momento você quer um modelo de negócio digital que te permita vender mais caro, mais rápido, com menos esforço, usando o seu Instagram. É o fim da criação de conteúdo sem vendas. Você pode vender pelo Instagram todo dia, toda a semana, através desse método. Eu vou trazer para vocês aqui hoje um fluxo de ação que permite saber exatamente o que fazer para vender todas as semanas dentro do Instagram. Para você que tem muitos seguidores e para você que não tem muitos seguidores. Funciona para todas as pessoas, ok? Ser bem melhor remunerada, trabalhando menos, fazendo ações assertivas que requerem menos tempo, menos esforço e geram mais tempo para você, ok? E precisa que te mostre o caminho. Então, se você quer que eu te mostre o caminho, hoje eu vou trazer para você. E se essa é você, né, eu quero te dizer uma coisa. Enquanto você não tiver um direcionamento, você vai continuar cometendo os mesmos erros. Você pode até achar que as coisas vão mudar conforme você for fazendo, porém, não é só sobre fazer mais. É sobre fazer as coisas de forma inteligente. E não é só sobre você ter qualquer direcionamento de qualquer pessoa. Pensa comigo. Vamos supor que você mora aí com seu marido e vocês conversam sobre tudo. Seu marido, ele te apoia nas suas decisões. Ele te ajuda na tomada de decisão. Só que você quer fazer um investimento em você e na sua empresa. Você não acha que seu marido pode te ajudar. Você acha se ele pudesse te ajudar, você não acha que ele já estaria te ajudando? Então, de que tipo de direcionamento você precisa neste momento? Eu acredito que não é o direcionamento de uma pessoa que está do seu lado. Que mesmo que te ame, não passou pelo caminho que você vai passar e não viveu o que você quer viver. Muitas vezes você não está no ambiente certo. Não é que a sua família, seus amigos, eles não sirvam. Não é isso que eu estou falando, gente. Né? A nossa família, ela tenta nos apoiar. Mas, muitas vezes, o que acontece? Você precisa de um direcionamento de alguém que já viveu, ou que está vivendo, ou que já passou por isso, e que sabe como guiar você. Por que eu estou falando isso? Porque o meu jogo só virou a partir do momento que eu encontrei pessoas que pudessem me direcionar. Lembra que a gente vai falar um pouco de história aqui hoje? Pois é, a minha história mudou a partir do momento que eu encontrei realmente pessoas que puderam me ajudar com a minha jornada, pessoas certas que me ensinaram e me guiaram por esse caminho. Então, só que onde você encontra essa pessoa? Investindo. Essa pessoa, ela não vai estar aí de graça, mandando mensagem, entregando tudo de graça pelo Instagram. Por quê? Existe aqui uma questão. Tem uma psicóloga aqui, terapeuta? Eu sei que tem. Tem psicólogas, terapeutas, geralmente sempre estão presentes aqui. A gente sabe que existe em todo negócio uma questão de mentalidade. Que a gente não investe, a gente não cresce. Se a gente não coloca ali a nossa energia, a nossa força, a gente não vai crescer. Então, onde a gente vai encontrar pessoas que vão nos ajudar? Investindo, mas não é investindo em qualquer pessoa, é investindo nas pessoas certas. Então, diante disso, eu trouxe um pouco dessa mentalidade para você. A gente vai agora falar um pouco desse passo a passo, ok? Até aqui tudo tranquilo para vocês? Então, eu vou trazer para você aqui, então, é assim que você vai vender mais caro, mais rápido e com menos esforço, usando o poder da neurociência. E eu vou até parar de compartilhar isso aqui com vocês, porque eu quero olhar para vocês agora e falar o seguinte. Quem quiser abrir a câmera, abra para poder ver você aí, tá? Quem tá bonitinho aí. Vocês não vão aparecer na gravação, só aparece na gravação quem tá falando. Então, não se preocupem, vocês não estão tão belas assim. Vocês não vão aparecer na gravação, tá certo? Então, o que acontece? Existe essa jornada que eu vivi dentro do digital,
onde eu passei por lançamento, onde eu passei por low ticket, passei por high ticket, passei por várias coisas dentro do digital. Só que existe, independente do que eu tenha feito, existe uma coisa que eu sei que virou um jogo para mim. Foi isso que me fez vender mais caro, foi isso que me fez vender mais rápido, foi isso que me fez ter mais pessoas comigo, né, me vendo como autoridade, pagando o valor que realmente eu cobro hoje. Que foi usar a neurociência nas minhas estratégias de vendas e de comunicação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre a utilização da neurociência para vender mais caro, para vender mais rápido, para vender com menos esforço. Então, eu quero trazer para vocês aqui hoje algumas coisinhas, né? Quem já me viu falar isso, eu quero que você escute novamente, porque isso aqui é a base de tudo, ok? Então, enquanto você não entender isso aqui, você não vai sair de onde você está. Você vai continuar sem ter os resultados que você gostaria. Então, qual é a base de tudo? É entender isso aqui. Nós somos um cérebro antigo em um mundo novo. E aqui eu não estou falando de teoria da evolução, de nada disso. Eu estou falando de neurociência. Estou falando de ciência. O nosso cérebro, o cérebro humano, ele não evoluiu na mesma velocidade que o mundo evoluiu. Então, a nossa forma de pensar, a forma como o nosso cérebro ele trabalha hoje, ainda é uma forma antiga do homem das cavernas que estava lá nas savanas. Nós vivemos 80% do nosso tempo de vida, né, dos seres humanos aqui na Terra, nas savanas. E nosso cérebro foi desenvolvido com isso. Então, o nosso cérebro evolui lentamente, enquanto o mundo ele evolui muito rapidamente. E aqui eu quero que você entenda o seguinte, gente, isso aqui, se você não entender isso, não adianta você ficar comigo aqui nessa aula, tá? Porque a gente vai falar aqui, de uma forma muito simples, mas muito prática, sobre o futuro, sobre os seus resultados. O que acontece no nosso cérebro hoje? Que aqui não é falácia, aqui é pesquisa científica, né? Nós hoje estamos recebendo informações o tempo todo. O nosso cérebro ele recebe mais ou menos 11 milhões de bits de informação. E a gente só consegue processar 40 bits de forma consciente, que é a menos de 0,00036% das informações. Então, enquanto você está conversando comigo aqui agora, eu vou te perguntar uma coisa. Presta atenção aqui agora, mulher, vem cá. Você está sentindo o seu pé? Você não estava sentindo até eu falar dele. Você está sentindo a cadeira que você está sentada agora? Você não estava sentindo até eu falar dela. Por quê? Porque essas informações, elas já estavam sendo processadas para o seu cérebro de forma inconsciente. Então, você não estava sentindo o seu pé, você não estava sentindo a cadeira. Você está sentindo a blusa, a roupa que você está vestindo? Talvez agora que eu falei, você esteja sentindo. Mas antes você não estava. Porque tudo isso estava sendo processado pelo seu cérebro de forma inconsciente. E aí eu te faço uma pergunta muito lógica. Gente, isso aqui é uma coisa muito lógica, tá? Dentro do nosso cérebro, existem dois sistemas funcionando ali paralelamente, que é o sistema racional, que é o sistema 2, e o sistema instintivo emocional, que é o sistema 1, ok? Então, o que acontece aqui? Esse sistema, o sistema 1, que é o intuitivo e emocional, ele é um sistema mais rápido, intuitivo e automático. É o que está funcionando no nosso inconsciente aqui o tempo inteiro. É tudo aquilo que a gente adquiriu de repertório durante a nossa vida, durante a nossa história, que está conosco durante essa jornada. E é, na verdade, como se fosse um iceberg. A gente está aqui, ó, muitas vezes aqui embaixo, nessa estrutura aqui do irracional que sustenta o nosso sistema racional, que é mais lento, mais analítico, mais deliberado. Se eu chegar para você, se agora a gente estivesse assistindo aula aqui, e do nada você ouvisse um barulho aí na sua casa, bem alto, pum, um estrondo, uma explosão, né, aí na sua casa. O que ia acontecer com você? Automaticamente você ia levar um susto e você ia procurar saber o que estava acontecendo. Porque o seu instintivo, o seu racional, o seu automático não pensou o que aconteceu ali. Ele está em perigo, ele quer saber o que aconteceu.
Mas, na hora que se eu chegar para vocês e falar assim, quanto é 5 vezes 5? Você vai ter que parar um pouco para você pensar, mesmo que você saiba a tabuada de cor. Quanto é que é? Vamos lá, vamos trabalhar esse sistema racional aqui agora. Quero saber como é que vocês estão aí de matemática, tá? Quanto é 5 vezes 5 menos 2? 5 vezes 5 menos 2. 5 vezes 5 menos 2, bora lá. Bota no chat. Por que você não responde isso rápido? Porque você tem que parar para pensar. Tem que parar para pensar. E quando a gente para pensar, a gente coloca o nosso racional para trabalhar. Não é tão rápido. A gente tem que parar, colocar para funcionar. E por que acontece? A gente começa a gastar mais energia. Por isso que não é tão rápido assim. E aí, sabe qual é o maior erro que a gente comete aqui no digital? É que a gente está o tempo inteiro, nos nossos processos de vendas, comunicando com esse ponto aqui, do racional, do cérebro dos nossos clientes. Você percebe? Aqui eu vou falar, gente, eu vou falar do português mesmo, a gente está em família aqui. Você percebe, como diz aqui na Bahia, a jumentice que está fazendo quando você começa a se comunicar somente com o cérebro racional, que é menos de 0,0000% da informação que a pessoa recebe? Você percebe que é uma burrada, que é uma estratégia que não vale a pena comunicar somente com o racional? E quando é, Gabi, que eu estou comunicando com o racional? Quando eu estou só criando post de dica, só quando eu estou criando só conteúdo no Instagram, quando eu estou vendendo meu produto falando somente do preço de módulo 1 tem tal coisa, módulo 2 tem tal coisa. Gente, isso é tudo racional. Quando a gente começa a focar só no racional, a gente não consegue ter os resultados. Por quê? Quem toma a decisão de compra não é o racional. A gente decide no irracional, no instintivo, no emocional. A decisão racional, ela só vai saber como é que vai fazer. Vai dividir no cartão, vai pagar no Pix. É só essa decisão que ele vai tomar. Ok? Por quê? Tudo que dá trabalho é evitado pelo sistema 2, que deixa tudo para depois. Porque quando a gente precisa fazer um trabalho que exige de nós muita cognição, vamos dizer assim, a gente deixa para depois e acaba procrastinando. Porque faz parte do nosso cérebro evitar o esforço, faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Lembra do homem das cavernas lá? Pois é, o homem das cavernas, ele quer o tempo inteiro economizar energia, porque se ele não economizar energia, ele morre. Se ele gasta muita energia, ele acaba morrendo, porque o gasto de energia é uma ameaça para o nosso organismo. Então, tudo que dá muito trabalho, ele é evitado pelo sistema 2, que deixa tudo para depois. Então, olha a burrada que a gente muitas vezes faz. A gente está o tempo inteiro nas redes sociais, ou na reunião de vendas, ou no momento que a gente manda mensagem no WhatsApp, eu respondo direct, a gente está, na maioria das vezes, comunicando com o racional do nosso cliente. E enquanto você continuar se comunicando com o racional do seu cliente, você não vai ter resultado. Isso eu estou falando por experiência própria, porque eu já fiz muito isso e quebrei muita cara, ok? Então, vamos lá. O que leva as pessoas a comprar? Então, visto isso que a gente já viu aqui, eu quero trazer para você o seguinte: 95% das nossas decisões de compra, elas são inconscientes, ok? Precisamos acessar o inconsciente do nosso cliente, do nosso público, para que a gente possa fazer as nossas ações de vendas. E aí, a gente vai fazer o quê? Essa questão de gatilhos mentais, ele foi muito popularizado no marketing nos últimos anos, mas foi muito disseminado de uma forma errada. Como se fosse uma mágica que acontece ali na cabeça das pessoas, o que não é. O que é um atalho mental? Que chama, né, erroneamente de gatilho mental, mas que é o que a gente chama na neurociência de heurísticas ou vieses cognitivos. Calma, eu vou explicar. É uma palavra difícil, mas eu vou explicar. O que são as heurísticas e os vieses cognitivos dentro do nosso cérebro? São atalhos, caminhos rápidos que o nosso cérebro ele toma para tomar decisões rápidas. Coisas que ficam impregnadas dentro do nosso instinto, do nosso inconsciente e que faz com que a gente faça as coisas de forma automática. Então, por exemplo, você hoje não pensa para levantar e escovar o dente. Você levanta, você escova o dente, você vai ao banheiro, você muitas vezes penteia o cabelo ali, tudo muito no automático. Não gasta energia para você fazer esse tipo de coisa.
né? São os hábitos. Então, quando a gente constrói atalhos mentais na cabeça do nosso cliente, o que acontece? A gente precisa entrar nas vidas dessas pessoas por um atalho. Preste atenção, isso aqui é a chave de tudo, tá? É a chave de tudo. A gente precisa entrar na vida das pessoas e ser escolhida por essas pessoas de forma automática. Quando a gente é escolhido de forma automática, é a melhor coisa que uma marca ela pode fazer nos dias de hoje, quando a gente fala de vendas. E quando eu falo automática, eu estou falando do motivo pelo qual você... E aqui eu vou trazer para vocês mulheres, tá? Isso é o motivo pelo qual você compra sempre a mesma marca de margarina, sempre a mesma marca de sabão em pó, sabão líquido, sempre a mesma marca de amaciante. As marcas que você hoje é fiel e que você vai no mercado e que você escolhe essas marcas, de uma forma muito tranquila, muito rápida, eu sei que a gente tem várias marcas de estimação. É aquele lugar que você, quando você pensa em sair, você já vai e escolhe. É aquela pizza que quando você vai pedir pelo iFood, você sempre pede sempre o mesmo sabor. Certo? Então, por quê? Porque você já sabe que aquilo funciona, já é uma via automática, e para o seu cérebro pensar em outro tipo de coisa que seja diferente daquilo, vai gastar mais energia. E a gente sempre acaba se colocando ali. Então, é por isso que você, sempre quando você vai para o iFood, você escolhe a mesma loja para pedir a mesma pizzaria sempre. É muito difícil você mudar a pizzaria, é muito difícil você mudar aquilo que você pede. A gente vai criando costumes com marcas ali. Por quê? Porque, de forma automática, a gente vai se acostumando àquilo ali, a gente sabe que é bom, a gente não quer mudar, porque a gente não quer correr o risco de fazer errado. E a gente gasta menos energia fazendo isso. Então, o que é que uma marca ela precisa para que as pessoas as escolham? Ela precisa entrar de forma automática, na via automática de escolha desses clientes. Por quê? A gente está vivendo uma era onde as escolhas elas estão cada vez mais difíceis de serem feitas usando a nossa cognição racional. Por que a gente está vivendo uma era de pessoas com TDAH? Porque a nossa atenção ela tem sido estimulada de uma forma que nunca foi nos últimos séculos. Hoje se fala que uma criança de 5 anos de idade já recebeu mais informação do que um adulto de 100 anos atrás. E precisa completar e precisamos entender que esse processamento cerebral vai ficando cada vez mais rápido, com cada vez mais informação. A gente tem que tomar cada vez mais decisões no nosso dia. Isso vai gerando em nós uma desatenção muito grande. Porque a gente está usando muito mais energia cognitiva que em qualquer outro momento da história da humanidade. Gente, isso aqui é a chave de tudo, tá? Anote isso aí. Hoje, a gente está vivendo, está usando muito mais energia cognitiva do que em qualquer outro momento da história da humanidade. Uma criança de 5 anos hoje, como eu falei, ela recebe uma quantidade de informação que um adulto de 100 anos atrás não recebia. Então, o problema é que muitas vezes a gente quer vender estimulando apenas a área racional do cérebro do nosso cliente e acaba entrando em conflito com esses processamentos racionais que essa pessoa está tendo ali o tempo inteiro. Por isso que as pessoas não veem o seu post na rede social. Por isso que o seu anúncio passa despercebido. Por isso que você fala e parece que ninguém está te ouvindo, que ninguém está te entendendo, que ninguém se interessa por você, que realmente as pessoas não se interessam quando a gente fala com o cérebro racional delas. Por isso a gente precisa trabalhar esse cérebro emocional, esse inconsciente, ok? Então, o que fazemos para vender neste mundo, vamos dizer assim, né? Eu vou trazer para vocês, então, falando de neurociência, existem 3 coisas que, assim, durante esse tempo que eu estou aqui dentro do digital, durante as minhas implementações, eu digo para vocês, existem várias áreas da neurociência, várias áreas. Quando a gente fala de neuromarketing, existem muitas coisas. Existem a parte de neurobrain, de neuropersuasão, neurodesign, um monte de coisa. Mas existem 3 coisas dentro da neurociência que é muito fundamental para quem está
quer viver, vender mais caro, mais rápido, com menos esforço. E eu vou trazer para vocês quais são essas 3 coisas aqui hoje, ok? A primeira coisa que vai fazer a diferença para você que está aí hoje no digital é você investir em neurobrand. Gabriela, que troço é esse que eu nunca ouvi falar? Já ouvi falar de branding, mas nunca ouvi falar de neurobrand. Que negócio é esse? Calma que eu vou te explicar, ok? Para que a gente... Lembra que eu falei com vocês que a gente precisa falar com o cérebro inconsciente, ativar atalhos mentais para que as pessoas elas comprem de nós? Lembra que eu falei isso? Pois é. Isso vai funcionar quando a gente precisa, dentro dessa jornada, estimular a liberação. Gente, eu vou falar aqui bem por cima, tá? Meu foco não é trazer conceito tão científico para vocês. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estimular a liberação de 2 hormônios principais no cérebro do nosso possível cliente. Quais são esses hormônios? A dopamina e a ocitocina. A dopamina, ela é, na verdade, um neurotransmissor, que ela vai estar ali dentro desse processo, onde tudo que é dopaminérgico é temporário. Então, quando você está ali no Instagram, vendo Reels, e passando vídeo, a gente está ali trazendo dopamina para o nosso cérebro. Dopamina. São coisas mais rápidas. Eu costumo dizer que a dopamina é a paixão. Ela é a paixão. Aquilo que vem e passa. Se você passa ali meia hora, eu digo para você, você pode passar ali meia hora, 1 hora, vendo Reels no Instagram. Reels, TikTok. Se daqui 1 hora eu chamar você e te perguntar o que foi que você viu ali, você nem vai lembrar mais. Você ficou 1 hora ali com dopamina, que é uma droga rápida, de consumo rápido ali, gerando dopamina para o seu cérebro ali. E se a gente quer ser insubstituível para os nossos clientes, a gente precisa sim despertar outras emoções e sentimentos que vão além da dopamina. Quando você cria um Reels viral, quando você cria um conteúdo ali que viralize tudo, você está fazendo o quê? Você está gerando dopamina. As pessoas elas têm interesse ali em dopamina. Só que existe uma coisa que ninguém está falando dentro do digital, que você precisa liberar, que é a ocitocina. Então, além de dopamina, a gente precisa gerar ocitocina no cérebro dos nossos clientes. O que é a ocitocina? A ocitocina é a molécula que vai gerar confiança e fidelidade às marcas. Então, toda vez que a gente sente confiança por alguém, a gente tem uma descarga de ocitocina. Ocitocina, inclusive, é a molécula que é liberada quando nós, mães, estamos amamentando. É aquilo que gera o vínculo entre mãe e bebê. É aquilo que, muitas vezes, quando você já passou ali da fase da paixão e você está na fase do amor, você casa, a ocitocina é a molécula que une os casais, que é liberada no processo de amizade, no processo de confiança, no processo de relacionamento mais profundo. É a molécula do amor. Então, eu costumo dizer que a dopamina, ela é paixão. E a ocitocina é o amor. Então, a gente tem que, muitas vezes, perseguir a ocitocina para o nosso cliente sem deixar de gerar dopamina. Isso é o quê? É branding. Então, o que é o branding? O branding é quando a gente vai além da superficialidade da marca. E a gente consegue entrar na vida e na rotina do nosso cliente. A gente consegue fazer com que as pessoas elas lembrem de nós sem estar conosco. É o que muitas vezes, às vezes eu recebo aqui dentro do meu Instagram, já aconteceu muito isso, das pessoas muitas vezes visitarem alguma feira nordestina, verem um chapéu e mandar para mim, Gabi, olha o que eu vi, lembrei de você. Ver um cacto em algum lugar, Gabi, olha o que eu vi aqui, sua cara. Tirar uma foto com o cacto e me marcar. Então, assim, isso acontece porque as pessoas elas lembram da minha marca sem estar ali dentro do Instagram. Já aconteceu, por exemplo, de uma vez, né? Eu uso muito roxo, amarelo e rosa na minha comunicação. E aí, uma vez a pessoa chegou para mim e falou assim: estava na sorveteria, tinha um panfleto, que eram as mesmas cores da minha marca. Ela chegou e mandou tirar a foto. Gabi, quando eu vi esse panfleto, eu pensei que era a apostila sua aqui em cima do balcão. Por causa das cores que estavam ali, que ela estava acostumada. Então, assim, na verdade, você criar uma lembrança de marca. É você entender. Eu te pergunto, qual é o refrigerante que geralmente você sempre compra na sua casa, né, para sua família?
Não sei se é Coca-Cola, mas aqui na minha casa é Coca-Cola. Não sei qual é na sua. Mas eu sei que você deve ter um refrigerante que você chega no mercado e já pega ele sem pensar nos outros. Então, isso é porque essas empresas, elas já trouxeram para você uma lembrança de marca. E eu quero te fazer uma pergunta e um questionamento. Você já viu alguma propaganda da Coca-Cola dizendo compre Coca-Cola? Eu nunca vi. Não tem propaganda de Coca-Cola dizendo compre Coca-Cola. Não existe isso. O que tem na Coca-Cola é o quê? O que tem na Coca-Cola é momentos, felicidade, mesa reunida, família, Natal, aquele carro Papai Noel, do urso polar, a lembrança da família reunida em torno da mesa. Não é compre Coca-Cola. Por quê? A Coca-Cola ela acabou implementando nas pessoas uma mensagem de marca que vai muito além do compre Coca-Cola. Vai muito além do que ela não vai dizer, a gente tem menos açúcar. Não é essa a propaganda da Coca-Cola. A gente é saudável. Não é lembrança de marca. E aí, o que acontece dentro dessa jornada? O primeiro passo que você precisa para você vender mais caro é construir uma marca pessoal forte, única e autêntica, que fará você ser lembrada e desejada pela sua audiência. Só assim você vai fazer as pessoas perceberem seu real valor. Não é sobre o que você vende, não é sobre o que você vende, nunca vai ser sobre o que você vende. É sobre a mensagem que você leva para as pessoas. É sobre o que você desperta de emoção nas pessoas que estão com você dentro da jornada. Gabi, ok, é muito lindo, mas como que eu faço isso? Bora lá que eu vou dizer o passo a passo aqui, tá bom? Primeira coisa, a forma mais fácil de você criar uma mensagem de marca forte é usando o seu Instagram como sua vitrine, ok? E não é sobre postar conteúdo todo dia, tá? Fala usar Instagram, postar. Não é sobre postar conteúdo todo dia. É sobre criar uma marca para ser lembrada, mesmo quando você não estiver presente. Quem está comigo aqui desde o início sabe que eu sempre levantei as minhas bandeiras aqui no digital. Eu sempre trouxe aqui a minha mensagem de marca no digital. Né? A minha mensagem de marca nordestina, a minha mensagem de mulher arretada, a minha mensagem de mulher, né, que está ali na batalha. Então, assim, é sobre criar uma marca para ser lembrada, mesmo quando você não estiver presente. E quando eu falo de marca, não é só sobre paleta de cores, tá, meu povo? Não é. Muitas vezes fala de marca, eu tô vendo que paleta de cores. Não. Existem vários elementos que fortalecem a nossa marca. A paleta de cores é apenas um deles. E aqui, quais são os elementos que você precisa ter? Lembra que a gente falou de conversar com o inconsciente das pessoas? Como que uma marca ela conversa com o inconsciente das pessoas, trazendo para as pessoas um posicionamento, uma identidade. E aqui a gente está falando de vários tipos de identidades que a gente vai trazer para a nossa marca. Existe a identidade pessoal. O que é essa identidade pessoal? Se você vende serviço, a cara da sua marca é você. Coloque aqui para mim a sua profissão, aqui no chat, para eu poder saber. Vamos lá, bota aqui para mim a profissão de vocês. A Lei tá falando, já comprei pelo menos a mesma cor de batom, achando que estava comprando um diferente do que eu tinha em casa. Também já fiz isso, eu uso sempre o mesmo vermelho lá da Mary Kay. Então, vamos lá. Qual é a profissão de vocês aqui hoje? Vocês não estão vendo a tela? Vamos lá. Sei que vocês estavam vendo a tela, meu povo. Já tem muito tempo que vocês estão vendo a tela, então, né? E eu, truana que acho que vocês estavam vendo, mas bora lá. Vou revisar, então. O que a gente precisa para a gente poder continuar? E ter uma liberação, comunicar com o cérebro inconsciente do nosso cliente. Estimular a liberação de dois hormônios, dopamina e ocitocina. A dopamina, ela vai liberar, despertar emoções e sentimentos, e a ocitocina é a molécula da confiança e da fidelidade, ok? Toda vez que a gente sente confiança, a gente tem descarga de ocitocina. Isso é brand, ok? Então, o primeiro passo é construir uma marca pessoal forte, única e autêntica, que faz você ser lembrada e desejada pela sua audiência e que faz as pessoas perceberem seu valor e aumentar, e você consegue, através disso, aumentar seu preço. Como fazer isso? Usando o Instagram como a sua vitrine.
Então, se você é nutricionista, que eu estou vendo que tem nutricionista na live, estou vendo que tem psicoterapeuta, né? Aqui também na live. Então, assim, psicanalista, analista de perfil comportamental, pessoas da área de marketing. Vocês podem usar o Instagram como vitrine, mas não é sobre postar conteúdo. É sobre você criar uma marca para ser lembrada, mesmo quando você não estiver presente. E existem várias coisas que a gente vai usar, e aqui a gente fala do neurobrand nesse sentido, de criar, de entrar nesse inconsciente para que a gente consiga ser lembrado pela nossa audiência, mesmo quando a gente não estiver presente. Para isso, a gente precisa criar um posicionamento, ter um posicionamento. Todo mundo fala de posicionamento no digital. Todo mundo fala de posicionamento, né? Mas ninguém explica que raio é esse negócio de posicionamento. Posicionamento, na verdade, é fazer com que você mostre para as pessoas a sua identidade pessoal. O que diferencia você como pessoa? Então, no meu caso, eu sou uma pessoa que fala alto mesmo, grito mesmo, falo com a mão mesmo, sou toda, assim, né? Converso pelos cotovelos. Né? A minha identidade pessoal é essa de pessoa alegre, de pessoa conversadeira, de pessoa que está ali, né, se comunicando o tempo inteiro. Essa é a minha identidade pessoal, criativa, que quer ajudar as pessoas, uma identidade pessoal mesmo, dentro da minha comunicação. O que é? Além disso, a gente precisa ter uma identidade sensorial. O que é essa identidade sensorial? É a gente ter uma identidade verbal e uma identidade visual. Essa identidade verbal, gente, tá? Muitas vezes naquilo que a gente fala, são os jargões que você usa, a forma como você se comunica com a sua audiência. Então, eu chego aqui e falo, bom dia, mulher arretada, olá, mulher arretada. É a identidade verbal que eu vou trazendo para o meu perfil. Quando eu falo, nossa, quando eu falo lascado, nestante, porreta, arretado, tudo isso faz parte da minha identidade verbal. A identidade visual, ela vai muito além da paleta de cores. Então, são elementos que você vai utilizar na sua marca. Então, aquele negócio daquele feed todo harmoniosozinho, bonito, já passou, já caiu de moda. Não é sobre isso. É sobre você repetir as mesmas cores dentro de um padrão visual, onde as pessoas que vão estar com você ali consigam identificar você, mesmo que não tenha a sua cara ali. Ela olha para aquilo ali e entende que aquele post é seu, que aquela mensagem, aquela história é seu. Identidade emocional é quando eu coloquei aqui no início da aula quem estava, né, uma música, essa música, ela evoca, né, um hino, vamos dizer assim, né, eu coloquei lá o Mire as Estrelas, e ela evoca o hino, e esse hino é um hino onde eu coloco para você que é possível você fazer, é possível você ter resultado, é possível você ganhar dinheiro, é possível você estar aqui no digital, é possível realizar os seus sonhos. Essa identidade emocional é aquilo que você defende. Então, as suas bandeiras, as suas crenças dentro do digital, ok? Então, aqui, me perguntaram uma vez, Gabi, eu sou cristã, posso falar de cristianismo dentro da minha rede social? Pode, se isso é importante para você, fale. Gabi, eu, por exemplo, aqui quando eu falo de bandeira, a gente está falando de coisas que muitas vezes vai incomodar pessoas. Então, aqui a gente está falando de bandeira religiosa, de bandeira política, de identidade que você tem, de coisas que você defende. Aquilo que você defende como pessoa, como marca, para que você consiga fazer com que as pessoas elas se aproximem de você. Por quê? Existe uma coisa chamada, dentro daqueles atalhos mentais que a gente falou lá, lembra? Existe um atalho que é o atalho da similaridade. A gente se atrai por pessoas que são similares e parecidas conosco, que defendem as mesmas coisas que nós, que acreditam na mesma coisa que nós. Então, muitas vezes a gente atrai pessoas para nós que acreditam na mesma coisa que nós acreditamos. E por isso que a gente precisa trazer esse nosso posicionamento para cá, para atrair essas pessoas que são parecidas conosco, que acreditam na mesma coisa que nós e repelir pessoas que não concordam com as nossas bandeiras, com as nossas crenças, tá tudo bem, tá? Por quê? Quando a gente fala de vender caro, a gente está falando de vender o nosso tempo. E a gente só vai vender o nosso tempo para pessoas que a gente quer estar perto. Não vale a pena você vender o seu tempo para pessoas que você não quer estar perto. Ok? Então, independente da sua estratégia, se você vai vender mentoria, consultoria, vai fazer low ticket, vai fazer mentoria, independente do que seja, o nosso objetivo como marca é fazer com que a gente se torne um hábito na vida
das pessoas. Tudo que a gente quer como marca é fazer parte do sistema 1 dos nossos clientes. Lembra lá do nosso inconsciente? É a gente entrar no inconsciente das pessoas e fazer ela nos escolher quando ela pensar naquilo que a gente vende. Uma marca, quando ela se torna um hábito na vida de uma pessoa, ela não precisa gerar tanto estímulo para que a pessoa prefira, escolha e compre dela sem questionar o preço. Então, nós precisamos nos posicionar no digital como marcas. Marcas fortes, marcas autênticas, marcas únicas. Para que, como marca, as pessoas olhem para nós e não questionem o nosso preço. E paguem aquilo que elas sabem que nós estamos cobrando e que nós merecemos. E, além disso, pagar e ainda agradecer porque está pagando. Por quê? Nós geramos uma confiança tão grande com essa pessoa, criamos um vínculo tão forte que não faz sentido ela comprar de outra pessoa que não sejamos nós. Então, dentro desse processo, o que a gente faz? A gente gera o quê? Ocitocina. Lembra? Não é sobre gerar dopamina, que é o que todo mundo gera. É sobre gerar ocitocina, o hormônio, ou a célula, a molécula, que vai fazer com que esses laços eles sejam fortes. E aí o que acontece? O seu cliente ele se conecta com você de uma forma que ele não vai pensar outra pessoa. Quando ele precisar do serviço que você vende, ele vai pensar em você. Já aconteceu várias vezes de ter pessoas que estão me acompanhando há muito tempo, não compraram de mim porque não estava no momento, e chegou um determinado momento que a pessoa falou, não, Gabi, eu quero entrar e agora é você que eu quero escolher como mentora e vamos lá. Nem perguntou quanto é que é o preço. Já chega falando o que quer. Por quê? Porque foi criado um vínculo, foi criada uma conexão. Quando esse vínculo e essa conexão é criada, né, através do neurobrand, o neurobrand que faz isso, que gera essa conexão, que gera esse vínculo afetivo entre a marca e as pessoas. Então, eu digo que o neurobrand ele é como se fosse uma ponte que vai unir marcas a pessoas com valores, com estratégias, com ideais, com propósitos. Então, ele é vamos dizer, aquele elo forte que une as pessoas com a marca. Então, você precisa criar uma marca forte. Não é a Carla, como pessoa, é a Carla como marca. Não é a Cecília como pessoa, é a Cecília como marca. Não é a Silvia como pessoa, é a Silvia como marca. Marca forte. E, claro, essa marca forte, ela não exclui a marca pessoal aqui. Ela traz características da pessoa para a marca. Ok? Gabi, ok, entendi. Mas vai levar muito tempo para você fazer isso. Foi criar marca, geralmente lembrança de marca, vai ser algo que vai demorar, tem que construir isso, aquilo, outro. Então, como é que eu faço para vender mais rápido se eu não tenho nada disso construído ainda, se eu não tenho um branding construído? Bora lá, como que a gente vai fazer para vender mais rápido, mesmo que você não tenha, né? O seu neurobrand aí construído, o seu brand construído, a sua marca consolidada. Como que a gente vai vender mais rápido sem ter marca consolidada? Através de estratégias de neurovendas. E aqui é o nosso segundo passo, que é, lembra que a gente precisa acessar o inconsciente do nosso público em nossas ações de venda? Que a gente falou sobre isso? Então, existem técnicas de neurovendas que são associadas a técnicas de social selling. O que é o social selling? Conversa, gente. Conversa. Conversar com as pessoas. E aqui eu não vou trazer nada que você não tenha já visto. E aqui o que acontece? Qual é o maior problema do digital hoje? A gente está buscando, e vai ser 2025, escreve aí, vai ser pior do que agora. Todo mundo está querendo automação, venda rápida. Ninguém quer olhar na cara de ninguém, ninguém quer conversar com ninguém. Todo mundo está automatizando os processos, e eu também estou automatizando meus processos. Mas a gente não pode esquecer, quando a gente fala de estratégias de neurovendas, a gente está se comunicando com o cérebro inconsciente. A gente não está falando de número, a gente está falando de pessoas. Pessoas. É sobre conversar com
pessoas. Então, se você hoje tem 100 seguidores no seu Instagram, você já tem pessoas para quem você pode vender. O que você precisa fazer? Conversar com essas pessoas. E aqui eu não estou falando de você abordar. Ah, Gabi, você falou no início que eu não vou abordar o direct, chamar ninguém no direct para conversar, ser invasiva. Não é sobre ser invasiva. É sobre gerar oportunidades de conversa para que você consiga conversar com as pessoas que estão ali. Então, a gente vai falar aqui, ó, o que você faz? Gente, eu fiz isso no meu negócio e funciona, tá? A gente precisa aproveitar todas as oportunidades de vendas que existem dentro do nosso Instagram. E é o que a gente chama de listas ocultas. E você tem várias listas ocultas no seu Instagram, que eu tenho certeza que a senhora, dona Moça, não está aproveitando. Então, você tem no seu Instagram o seu direct, de pessoas que já falaram com você em algum momento. Você tem as pessoas que visualizam seus stories, mesmo que elas não respondam nada. Visualizou, tá ali. Pessoas que respondem às suas enquetes. Você tem seguidores. Se a pessoa já te seguiu, ela já fez alguma ação, ela apertou um botão para te seguir. Ela se interessou por você em algum momento. Você já tem pessoas que comentaram em seus posts. Gabi, mas eu não tenho engajamento. Faço, ninguém conversa, ninguém comenta, ninguém faz nada. Mas eu tenho certeza que você tem. Se você tem seguidores, essa pessoa que começou a te seguir, ela se interessou. O que você precisa fazer? Gerar oportunidade, conversas com essas pessoas que estão com você ali. Se relacionar. Quantas vezes você foi? E aí eu digo assim, quando a gente usa estratégia de neurovendas, a gente muda o foco, tá? Na estratégia de venda tradicional, a gente está com foco no produto, a gente está com foco em apresentar o nosso produto, a gente está com foco na venda, certo? Na estratégia que usa neurovendas, a gente está com foco em resolver o problema do cliente. O centro da estratégia de neurovendas é o problema do seu cliente que você pode ajudar a resolver. Então, aqui, quando a gente começa a utilizar a estratégia de neurovendas, a gente começa a olhar não para números no Instagram, mas para pessoas. Eu não tenho 10 mil seguidores, eu tenho 10 mil pessoas que me seguem, que estão ali em algum momento, mesmo que elas não interajam, elas resolveram e decidiram por algum momento, em algum raio de vida dela, me seguir. Então, ela se interessou em algum momento ali da jornada por mim. Essas pessoas, quando ela já começou a te seguir, ela já está na sua lista, de certa forma, ela já tem ali um interesse por você. E você pode se gerar conversas e ser invasiva com essas pessoas, do jeito certo. Então, neurovendas é sobre se relacionar com pessoas. E Instagram é sobre relacionamento. Quando a gente fala de neurovendas, a gente deve focar no cliente, não é no produto. Gente, pelo amor de Deus, para de dizer, se você comprar a minha mentoria, ou se você comprar, você vai receber tantas coisas, tantas aulas, tantos módulos. Não é sobre isso, é sobre o resultado que você oferece. Ok, vai entrar na minha mentoria, o que eu vou te oferecer de resultado? Eu vou te ensinar a faturar X em X tempo. É isso. O caminho não importa. Se eu vou lá dentro te ensinar a plantar bananeira, não importa. Eu vou te levar aquele resultado. Eu vou resolver o seu problema. Quando a gente está fazendo estratégia de neurovendas, a gente precisa focar. Ok, fulano, qual é o seu problema? O seu problema é esse? Então, vamos lá, eu vou resolver. Nutris, pare de vender processos. E comece a vender resultado. Terapeutas, pare de vender técnicas. Porque eu faço técnica de TCC, técnica de Hiponopono, técnica de não sei o que lá, especialista em técnica de não sei o que. Ninguém quer saber da porcaria da técnica que você ensina, ela quer saber do resultado, velho. Eu fico nervosa com isso porque vocês estão, a gente fala o tempo inteiro, mas vocês continuam falando com a mente racional do seu cliente. Ela não vai comprar a terapia TCC de você. Ela vai comprar uma vida transformada, a transformação que a TCC realiza na vida dela. Ela não vai comprar de você a sua, sei lá, constelação familiar.
ela vai comprar de você a transformação que a constelação familiar gera na vida dela. Então, é sobre você olhar para o seu cliente e entender, ok, o que é que ele precisa? Ele precisa disso, o resultado é isso. Não importa o caminho. Importa o resultado. Claro que no processo de vendas racional, a gente precisa explicar o caminho para ter o resultado. Mas aí já é no segundo momento da venda. Então, hoje, se você tem um Instagram com 100 pessoas, eu tenho certeza que você pode fazer vendas dentro dele. Se você não está fazendo, você está fazendo coisa errada. 100 pessoas que você tenha no seu Instagram, você já consegue fazer vendas com esse perfil. Eu comecei a vender no meu perfil com 200 seguidores. 200 seguidores eu comecei a vender. Você também pode fazer a mesma coisa. Não é sobre a quantidade de pessoas, é sobre a atenção que você desperta, sobre o relacionamento que você gera com essas pessoas que vão estar ali com você. Ok? E quando a gente fala de, Gabi, ok, entendi. Por que quando eu falo mais rápido? Neurovendas, ela está relacionada ao pilar de mais rápido. Porque quando a gente entende, quando a pessoa ela entende que você tem um problema, que ela tem um problema, que você tem a solução, essa venda ela acontece de forma muito natural, porque ela já confia em você. Agora, qual é a questão ali? É só ajustar qual é a forma de pagamento. Por quê? Se ela confia, se ela tem um problema, ela confia que você tem a solução, o que precisa fazer é só negociar para que vocês entrem em acordo, você resolva o problema dela e ela receba a sua solução. E acabou. Por isso que a venda é mais rápida. Porque quando você entende o problema do cliente e você entrega para ele a solução, ele vai comprar de você. Não tem como não comprar. E por que menos esforço? Por que com menos esforço? Aqui, quando a gente fala de menos esforço, a gente está falando de neuropersuasão. O que é neuropersuasão? É uma conversa que vende. É você criar conteúdos neuroestratégicos que vai falar diretamente com o cérebro irracional, né? Aquele sistema 1 do seu cliente. Não vou me aprofundar tanto em conteúdos neuroestratégicos, porque eu tenho um e-book gratuito sobre isso. Depois você pode passar lá no link da minha bio e pegar. Eu falo muito sobre conteúdos neuroestratégicos nesse e-book. Depois você pode dar uma olhadinha lá, vai ter esse e-book gratuito lá no link da minha bio. Então, assim, conteúdos neuroestratégicos é quando a gente se comunica com o cérebro inconsciente da nossa audiência. E, assim, além dos conteúdos neuroestratégicos, Gabi, mas eu não sei criar nem conteúdo normal, quem dirá conteúdo neuroestratégico? Calma. Carla tá se acabando de dar risada. Você criar nem conteúdo normal, quem dirá conteúdo neuroestratégico? Calma. Você pode usar a inteligência artificial para você fazer isso, ok? Então, existem modelos prontos, narrativas prontas que você pode escrever. A inteligência artificial, você pode ser utilizada para você tocar o inconsciente do seu público e vender com menos esforço. Mas como que a gente faz para utilizar isso aqui, gente? É a gente conversando. Aqui eu vou colocar, conversando com aqui são quatro pilares, ok? Na hora de criar esses conteúdos. Com os medos da nossa audiência. Quando a gente fala de medo, a gente está falando do cérebro inconsciente, lembra? Medo vem do cérebro primitivo lá dos homens da caverna, certo? Desejo da nossa audiência. Sonhos, medos, desejos, sonhos e dores, problemas. Esses são os 4 pilares dos conteúdos neuroestratégicos. A gente cria conteúdos que faz com que a pessoa converse com o medo da nossa audiência. Eu quero que você faça até esse dever de casa. Quais são os medos que a sua audiência tem hoje, relacionado àquilo que você vende? Eu, por exemplo, eu sei que vocês têm medo de... Quem já vende tem medo de não conseguir vender. Tem medo de, se ofertar alguma coisa mais cara, a pessoa não comprar porque está caro. Vocês têm medo de aumentar o preço, que eu não sei que medo besta é esse de aumentar preço, ok? Vocês têm medo de aumentar o preço. Vocês têm medo, muitas vezes, até de aparecer. Vocês têm medo de vender. Vocês têm esse medo, eu sei que vocês têm esse medo. Quais são... A Silvia está balançando a cabeça assim, ó. Eu sei que você tem, que eu também tive, gente, eu passei por isso. Quais são os desejos? Desejos. Quando a gente fala com desejo. Eu sei que você que está aqui hoje, eu conheço a minha audiência, eu sei o seu desejo. Qual é o seu desejo hoje?
você deseja ter liberdade financeira, você deseja ter liberdade geográfica. Se você é mãe, você deseja estar perto dos seus filhos. Você deseja ter tempo para estar com a sua família. Você não quer ter a agenda lotada. Porque você quer, na verdade, não é a agenda lotada. Você quer o dinheiro que talvez a agenda lotada ela possa trazer para você. Não é sobre ter a agenda lotada. Eu não vou falar para você de agenda lotada. Já trabalhei com a agenda lotada e quase me lasquei. Burnout na certa. Não é sobre ter a agenda lotada. É sobre ter tempo de qualidade com a minha família. É sobre chegar no mercado e não ter medo de saber se o cartão vai passar ou não. É sobre esse tipo de coisa. É sobre fazer a viagem dos sonhos. É sobre me planejar fazer uma reforma na minha casa, sobre comprar meu carro. É sobre isso. O desejo de ter o plano de saúde para os meus filhos, desejo de estar em casa com meus filhos, desejo de viver em qualquer lugar, levar meu trabalho para qualquer lugar. Quais são os sonhos da minha audiência? Eu sei que vocês que estão aqui sonham em ter liberdade financeira, sonham em fazer, talvez, viagens internacionais, sonham de ter tempo livre com a sua família enquanto seu negócio está funcionando. Vocês sonham em ter reconhecimento. Muitas de vocês sonham em receber plaquinhas de reconhecimento, de serem vistas como autoridade, de serem vistas como pessoas que realmente têm reconhecimento profissional. E muitas vezes, você deseja ter reconhecimento profissional não é só pelo dinheiro, é justamente pelaquela sensação de, nossa, valeu a pena estar aqui. Quais são as dores que vocês têm hoje? Vocês estão perdidas, vocês não sabem, né, o que fazer. É tanta estratégia, você ficou perdido no meio do caminho, você não sabe o que postar, você não sabe como postar no Instagram, você não sabe que tipo de produto vender, não sabe criar um produto high ticket. É um monte de problema que vocês têm. E quando eu converso com vocês, eu falo diretamente com seus medos, com seus desejos, com seus sonhos, com as suas dores. Isso é conteúdo neuroestratégico. Não somente no Instagram, mas para uma conversa de vendas. Ok? Então, a neuropersuasão, ela vai estar muito relacionada com o conhecimento que você vai ter da sua audiência, para que você consiga criar conteúdos cada vez mais direcionados que fale com o cérebro primitivo, com o cérebro instintivo do seu cliente. Não é sobre o módulo que você vai entregar do produto tal, não é sobre o protocolo, não é sobre o tipo de ferramenta que você vai utilizar, não. É sobre dissipar os medos, que está lá a gente fala no cérebro, não é, do inconsciente, é sobre gerar desejo, é sobre alimentar sonhos, realizar sonhos, e é sobre resolver problemas. É isso que a gente fala, precisa falar na nossa comunicação, para que as pessoas elas consigam entender que que elas têm um problema e que nós temos a solução. Até aqui tudo bem? Como é que tá aí para vocês? E eu quero que você pegue essa chave aqui, tá certo? Qual que é a chave que eu quero trazer para você aqui hoje? Para de ficar pulando de galho em galho. Validou, funciona, repete. Simples assim. Validou, funciona, repete. Não fica inventando novas estratégias o tempo todo. Pular de galho em galho vai fazer você se sentir mais perdida, atrasar o tempo de ter resultado, te deixar ainda mais cansada, mais frustrada. E aqui, gente, a gente não está falando de coisas complicadas de ser feitas, não. A gente está falando de quê? Colocar nossa marca no mundo, conversar com as pessoas. E quando a gente está falando aqui, ó, de medo, desejo, sonho, dor, a gente está falando simplesmente em ajudar as pessoas a alcançarem o que elas desejam. Não é complicado. A gente complica o processo de venda, mas não é complicado. O que a gente precisa fazer? A gente precisa utilizar, criar a nossa marca, como eu falei aqui, né? Ter uma marca forte para vocês lembrarem de nós, colocar nossa cara do mundo, nosso posicionamento. Conversar com as pessoas. Neurovendas é conversar. É conversar. Tirar o foco de você, do seu desespero de vender, que muitas vezes a gente vai para a venda desesperada, porque a gente tem um boleto para pagar amanhã e não sabe onde é que vai tirar o dinheiro. A gente vai para a venda desesperada muitas vezes. A gente vai tirar esse desespero da venda e a gente vai começar a colocar aqui o nosso foco em ajudar as pessoas de uma forma muito genuína. A neuropersuasão, ela vai acontecer, você vai conseguir convencer as pessoas daquilo que você vende
a partir do momento que você consegue deixar claro para elas que você deseja ajudar, que você deseja estar com elas dentro de uma jornada e ajudar, aconteça o que acontecer. Não é sobre o que fazer, é sobre quem vai estar pegando na mão dela ao longo da jornada. É sobre quem vai estar conduzindo. É sobre ela saber que não vai estar sozinha durante um processo. Porque quando a gente fala de vender serviço, mentoria, consultoria, em serviço de alto valor, serviço de acompanhamento, a gente está falando de programas de acompanhamento. A gente não está vendendo somente um negócio ali gravado. A gente está vendendo a nossa mão, que vai pegar na mão dessa pessoa e vai levar ela de um ponto a outro. Isso é muito mais importante. Ela saber que não vai estar sozinha é muito mais importante do que você prometer mundos e fundos para ela. Porque muitas vezes ela até tem o conteúdo, mas ela só precisa de um direcionamento, de alguém que vai pegar na mão e vai conduzir ela para implementar aquilo que ela já sabe. Eu costumo dizer para as meninas da minha mentoria não tem conteúdo. Não tem conteúdo na minha mentoria. Não é sobre conteúdo. É sobre condução. É sobre levar a estratégia daquela pessoa ali. Mas, diante desse processo, o que eu quero trazer para você hoje, diante dessa aula que a gente tem aqui? Como eu falei para vocês, eu quis trazer para vocês hoje um pouco, eu falei que não ia ser só sobre conteúdo, ia ser sobre jornada, sobre o que realmente funciona, o que realmente não funciona. O que eu trago para mim hoje, que eu sei que virou meu jogo, é a neurociência. Usar a neurociência nas minhas estratégias de marketing virou meu jogo aqui no digital. Então, quando eu comecei a usar copy, né, neurociência, na hora de escrever a minha copy, na hora de conversar com as pessoas, na hora de estar com as pessoas ali, na hora de escrever meus posts e tudo, eu comecei realmente a ter um resultado melhor. Porque eu parei de falar com a razão das pessoas e comecei a falar com o inconsciente. E eu tenho certeza que você que está aqui hoje, que ficou até agora aqui, eu acredito que se você ficou até agora é porque você já confia em mim. Porque senão você não estaria aqui nesse horário, me vendo falando esse monte de coisa aqui. E agora, você que está aqui, você tem 2 caminhos a seguir, tá? Primeiro caminho, você pode tentar fazer tudo isso que eu estou falando sozinho, tá? Dá para você fazer sozinha? Dá. Dá. Porque a minha intenção é que você comece a fazer isso sozinha. Tem um monte de coisa lá no YouTube que você pode pesquisar sobre neurociência e você pode, sim, pegar esse conteúdo e colocar ele para você fazer sozinho. Se você vai fazer sozinha, você vai continuar vivendo da mesma forma que você está vivendo. Você vai continuar só buscando conteúdo, 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 trabalhando, não faturando como você gostaria. Por quê? Você vai investir em conteúdo, você vai, né, vai investir mais tempo e dinheiro fazendo treinamentos baratos, raros, mas vai te confundir que te ajudar. Então, existe isso também, da gente estar pegando um monte de conteúdo aleatório ali. Você vai levar muito mais tempo para ter resultado, vai correr o risco de desistir pelo caminho, vai entregar, talvez, suas mentorias, os seus encontros ao vivo, né? O seu acompanhamento, né? O seu serviço, morrendo na entrega, comprometendo seu tempo. Você vai continuar com medo de vender mais caro, porque vender mais caro não é só questão de estratégia, é questão de mentalidade também. Vai continuar sem previsibilidade, patinando sem sair do lugar. Mas você pode tentar sozinho, tá? Existem vários conteúdos dentro do YouTube que você pode pegar e tentar sozinha. Tem conteúdos meus também no Instagram. Porém, você pode seguir o segundo caminho, que é onde você vai ter um passo a passo objetivo, uma rota de implementação para você vender mais caro, mais rápido, com menos esforço. Essa rota de implementação, ela não tem para você investir, não vai precisar você investir rios de dinheiro em anúncio, nem em lançamento, não vai precisar fazer você postar todo dia no Instagram, nem mandar mensagem para desconhecidos no direct, nem lotar a sua agenda. Não é sobre nada disso. É, na verdade, sobre você ter um negócio digital que vende toda semana, gerando lucro, recorrência, liberdade, fazendo com que você venda mais caro, mais rápido, com menos esforço. Acontece que se você quer agora ter acesso a isso, eu tenho, né? E aqui eu vou falar, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês uma coisinha aqui, voltando para vocês sobre o ano, aqui, ó.
eu não quis falar, mas eu vou colocar aqui agora para vocês, é o seguinte. A gente está aqui, lembra da minha jornada? Eu falei que de junho até outubro de 2024 eu estava focando na formação, né, em mentoria nesse formato? Pois é, a partir de agora, eu vou colocar aqui, ó, a partir de agora, existe um outro modelo de negócio que eu estou focando e colocando todos os meus esforços. E é esse modelo de negócio que eu quero trazer para você aqui hoje, que é um modelo de negócio onde eu sei que a gente vai começar a fazer a partir de agora, que são os negócios de formações. Você vai ver no digital as formações agora explodindo dentro do digital. Presta atenção no que eu estou falando. Você vai ver todo mundo vendendo formação a partir de agora. Por quê? Porque a gente que vende mentoria, a mentoria funciona muito bem. Mas existe uma série de pessoas que muitas vezes não está pronta para a mentoria. Não está pronta para entrar em uma mentoria. Já falei quanto minha mentoria custa hoje. Minha mentoria hoje está custando 15 mil reais. E eu sei que tem pessoas que não estão prontas para dar esse passo ainda, nesse processo de mentoria. Então, a partir de agora, a gente vai entrar no digital em uma era de formações. O que são as formações dentro do digital hoje? São conteúdos, deixa eu colocar aqui, de mentoria. Só que são conteúdos de mentoria onde você vai ter passo a passo gravado, trilha de implementação, acompanhamento, né? Acompanhamento ao vivo, sem pagar o preço da mentoria. Certo? Você vai ver a partir de agora no digital muita gente falando sobre formação. Por quê? As formações, ela é uma forma de trazer esse conhecimento com mais acessibilidade e com mais resultado. Ela vai além de um treinamento de um curso gravado. Ok? Então, essa era que a gente está vivendo agora, é a era das formações. E eu vou trazer para você aqui, dentro desse processo, o que seria esse processo de formação, tá certo? Então, eu criei, né, recentemente, a formação Filha. O que é a formação Filha? Antes de continuar, eu quero trazer para você o conceito disso. Eu tenho uma mentoria que chama Mentoria Ágape, tá? A mentoria Ágape, o nome Ágape, significa amor maior, amor de Deus, amor incondicional. É algo, assim, bem próximo, bem grande. E dentro da mentoria Ágape, nasceu a necessidade da formação filha. O que é a formação filha? Filha vem da palavra filoteia, que é amor de amizade. Filoteia significa proximidade, amizade. É uma amizade que vem entre pessoas. É um amor de amizade. É o amor filos. Por isso que eu coloquei esse nome de formação filha. Porque a filha, dentro da filha, eu trouxe a tríade de vendas high ticket, que é justamente tudo que eu trago da mentoria Ágape, o método da mentoria Ágape é trazendo o método da mentoria Ágape enxuto para você, dentro de um passo a passo, para que você, que ainda não está na mentoria Ágape, que ainda não pode estar comigo em um programa de acompanhamento que custa hoje 15 mil reais, você possa ter acesso a todo o conhecimento que as alunas da mentoria Ágape têm, para você já começar a implementar, já ter os seus primeiros resultados, já conseguir fazer as suas primeiras vendas, já começar a fazer todo esse processo. Porque tudo que está de teoria, né, vamos dizer assim, né, de implementação prática da mentoria Ágape, você vai ter na formação filha. Porque a formação filha, a partir de agora, ela vai ser a porta de entrada para a mentoria Ágape. As pessoas que quiserem ingressar na mentoria Ágape, elas vão passar pela formação filha. E por isso que eu vim trazer isso na data do meu aniversário, porque, gente, isso aqui é algo muito especial para mim. Foi o conhecimento que eu adquiri ao longo desses 4 anos dentro do digital, que eu condensei para vocês através desse método. É a primeira formação, e eu digo para vocês, presta atenção, essa é a primeira formação de vendas de serviço high ticket,
usando a neurociência no Instagram. Não sei se eu vou deixar isso gravado, mas eu vou falar para vocês. Inclusive, eu fui convidada pelo Instituto Brasileiro de Neuromarketing para, dentro da pós-graduação deles, dar uma aula específica sobre esse método que eu criei, que é um método de vendas de serviços high ticket no Instagram. Ok? Esse método, ele vai em cima daqueles 3 pilares que eu falei para vocês: neurobrand, neurovendas, neuropersuasão. Dentro da formação filha, você vai ter um plano de implementação completo para você aplicar em 30 dias, com aulas curtas e direto ao ponto, estrutura prática com tarefa diária, modelo pronto e editável de ferramenta, tutorial, script de vendas, tudo isso. Tudo para você aplicar e já ter resultados. Esse método que está na filha é o método que eu uso na minha empresa e que é responsável por mais de 500 mil em vendas de faturamento no último ano. E dentro da formação, eu vou mostrar para você o que dentro da formação? Como você construir uma marca forte, única, autêntica. Eu vou trazer melhor para vocês. Deixa eu abrir aqui esse negócio para vocês. Vou tirar o suspense para vocês aqui, tá? Estamos em casa. Deixa eu abrir aqui para você. Para que você possa ver aqui junto comigo a proposta da filha, ok? E depois eu vou falar uma coisa para vocês. Essa formação, essa página de vendas da formação, ela vai ser submetida a um estudo de neuromarketing, que depois eu vou falar para vocês qual vai ser esse estudo, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, a formação filha, hoje, é a primeira formação de vendas de serviço high ticket, usando a neurociência no Instagram. Na formação filha, você vai ter esse método validado que eu falei, e a gente vai ter também na filha encontros e sessões de mentorias ao vivo para você implementar e ter orientação personalizada em grupo. Mas atenção, essas mentorias ao vivo, ela não vai ser para sempre lá na formação. Vai ser durante esse primeiro momento da formação, que quem entrar agora, a gente vai ter essas mentorias ao vivo, que vão ser mensais. E a gente vai ter um passo a passo de implementação para você saber exatamente o que você precisa fazer para ter resultado. Eu sei que você já cansou de tentar vender mentoria, serviço de alto valor e não conseguiu. E, assim, a formação filha é onde você vai conseguir ter toda a orientação para que você possa vender mais caro, mais rápido, com menos esforço, trabalhando esses 3 pilares que eu falei para você. Para quem é a formação filha? Primeiro, não é para quem vende produto físico, tá? É para quem já é mentora e deseja vender mentoria toda semana pelo Instagram. É para quem é consultora, que quer captar clientes qualificados pelo Instagram de forma simples. É para quem já é profissional especialista, HD, sou Nutri, sou terapeuta, sou psicóloga. É para você que é profissional especialista na sua área, que deseja escalar seu faturamento, criando e vendendo mentoria. Por que a gente está falando de criar e vender mentoria? Porque além de você vender, você vai aprender a criar. Não é só sobre vender, é sobre criar o produto certo para ser vendido, ok? Então, e para infoprodutoras que querem vender produtos digitais e desejam vender mais caro e com menos esforço. Aqui eu tenho, várias pessoas que já aplicaram o método e tiveram resultados. Então, por que eu trouxe depoimentos da mentoria Ágape? Porque a filha, na verdade, é o método da mentoria Ágape que vocês vão ter acesso. Então, aqui eu tenho a Bruna, que conseguiu fechar a segunda venda, que bateu a meta de R$6.000 para fechar. Aqui, a Bruna, ela é professora de português. E uma professora de português bater R$6.000 aí, gente, né? Aqui tem a Laudelina, que é terapeuta, e vendeu em 15 dias R$9.800. Tenho aqui a Bia, que é mentora de comunicação, que abriu o dia aí com R$7.320 com esse direcionamento. E ela coloca assim, né? Consegui destravar nas vendas, obrigado, nunca conseguiria sozinha, esse direcionamento é ouro. A Aline Elster, né, que também é minha aluna de mentoria, e em 6 meses ela faturou R$105.954,94, vendendo mentorias e consultorias aqui dentro do digital. Tem também a Elo, que já faturou R$33.000, porque agora ela está vendendo mentoria de 6.500, né? A Elo faturou R$33.000 em 30 dias. E aqui embaixo, né, a gente tem os pilares. Por que a filha dá esse resultado? Que a gente trabalha dentro da Ágape com 3 pilares: neurobrand, neurovendas, neuropersuasão. Como eu falei com você, neurobrand vai fazer você vender mais caro. Neurovendas vai fazer você vender mais rápido. Neuropersuasão vai fazer você vender com menos esforço.
Aqui eu tenho também vários depoimentos, vou mandar essa página para vocês olharem, podem assistir o depoimento das meninas que estão aqui, né? Elas estão falando, para não achar que é coisa, né, fake, mas aqui eu mostro a cobra, eu mato a cobra e mostro a cobra morta, né? Então tá aqui. Então vocês podem depois dar uma olhadinha no que elas estão falando aqui. E o que é que você vai ter dentro da formação? Eu falei que a gente vai vender resultado. Qual é o resultado? Você vai vender mais caro, mais rápido, com menos esforço. Mas como isso vai acontecer? Agora a gente vai para a parte racional da coisa. Porque para a gente fechar a venda, a gente tem que ir para a parte racional. O que é que você recebe dentro da formação? Primeira coisa, além de todo o método, que é o método que eu tenho na minha mentoria, você recebe um desafio filha de 30 dias. Esse desafio, você vai ter tarefas diárias para você executar. Então, não é só sobre teoria. A teoria é essa, faz isso na prática. A teoria é essa, faz isso na prática. A teoria é essa, faz isso na prática. Você vai ter também um bot de conteúdos neuroestratégicos que eu estou criando com IA. Então, você vai criar um robô de inteligência artificial dentro do seu chat GPT e esse robô vai te ajudar a criar os seus conteúdos neuroestratégicos. Além disso, tem um bônus assim, ó, incrível, que é a formação Diamond. A formação Diamond é a formação da Flene Fernandes. Lembra que eu falei com você que você não vai aprender só a vender, você vai aprender a criar? Então, na formação Diamond, você vai conseguir criar, vender e entregar a sua mentoria. Gabi, não tenho serviço de alto valor, não tenho mentoria ainda. Então, o que é que eu vou fazer? Você vai assistir o módulo da formação, você vai criar a sua mentoria, você vai criar o seu serviço de alto valor com todo esse passo a passo que a Flene entrega em uma formação. A formação da Flene, ela vende hoje por R$ 2.000. Então, você vai criar o seu produto de alto valor para depois a gente vender esse produto. Você vai, Gabi, não gosta de aparecer, como é que eu vou fazer? Tem também um bom de insight fotográfico de inteligência artificial. Pitch de alta conversão, vou te ensinar a vender. Desafio, para que você possa ter o seu high ticket ali. E, claro, né, conteúdos neuroestratégicos, né, box de modelos de tutoriais. Então, dentro de tudo isso que você vai ter aqui, não é, mas eu quero que você saiba o seguinte, tudo isso aqui é muito bom, mas o mais importante é isso aqui, ó. Dá uma olhadinha nisso aqui. Sessões de mentoria ao vivo para implementação e orientação personalizada em grupo. Gabi assistiu o treinamento uma vez por mês. Você vai ter acesso a uma sala aberta, onde você vai poder falar comigo, me ouvir, mostrar o que você fez, o que você não fez. Eu vou analisar junto com você o seu negócio. Então, essas sessões de mentorias, elas são mensais. E você, estando comigo hoje, você vai ter acesso à atualização também, né, durante o período de 1 ano da formação. Essa formação, juntando tudo isso aqui, ela teria o valor hoje de R$ 9.000. Gente, o meu método hoje está custando R$ 15.000 a minha mentoria. Mas lembra que eu falei com vocês que a minha intenção é que você esteja comigo não somente dentro do método. Então, esse seria o valor de cada bônus. Então, a intenção é que com essa formação, você consiga faturar no mínimo R$ 20.000 por mês. E é muito possível. Tá? É muito possível. Porque é um método que eu já utilizo e já está validado no meu negócio. Então, como que vai ter hoje? Para quem está aqui hoje nessa aula, nessa oferta especial que eu vou estar aqui hoje, você vai receber o método da mentoriada, que hoje só o método custaria R$ 15.000, com todos esses bônus aqui. Hoje, somente hoje, você vai receber 40% off em comemoração ao meu aniversário, que é 40% que eu trouxe aqui, né? A formação ela vai custar o valor de R$ 2.000 a partir do dia 4 de outubro, à meia-noite e 1. Ela vai custar o valor de R$ 2.000, mas somente hoje ou até amanhã, meia-noite, você vai poder adquirir a formação, filha, pelo valor de R$ 1.200. Por quê? Eu estou dando 40% off. Esse 40% off corresponde aos meus 40 aninhos que eu estou completando amanhã. E essa oferta ela é válida até amanhã, meia-noite. Ok? Então, eu vou mandar aqui para você no chat. Lembrando que as primeiras que entrarem na mentoria, vocês vão receber bônus especiais, inclusive já um evento que vai acontecer no sábado, as primeiras que entrarem vão estar comigo no sábado nesse evento. Então, para você que está aí agora e que quer estar comigo dentro da formação filha, que vai ser a porta de entrada para a mentoria Ágape, você pode acessar esse link que eu vou colocar aqui agora.
barra, para que você possa estar comigo, ok? Lembrando que esse valor promocional, ele vai ser válido somente até amanhã, meia-noite, que é quando termina o meu aniversário e eu já passo meus 40 aninhos, tá bom? Então, gente, eu quero realmente que vocês que estão aqui comigo hoje, se tiver alguma dúvida, agora é a hora de você trazer dúvidas para mim, nesse momento, em relação à formação, em relação ao conteúdo que foi passado. Se tiver alguém que queira trazer alguma questão, pode colocar aqui nos comentários e eu vou trazer para você aqui, né? Tirar as dúvidas com você, ok? Lembrando que essa oferta é válida somente até amanhã, meia-noite. Quando você clicar aqui, ó, vai cair direto lá no checkout. Deixa eu mostrar aqui para você. E lá no checkout, ele vai estar com esse bônus aqui, ó, cupom Gabi40 adicionado. Esse cupom ele só é válido até amanhã, às 23h59. A partir de depois de amanhã, esse cupom ele vai ser desativado e a formação ela vai custar isso aqui. Ok? Então, esse cupom de desconto, ele só vai ser válido aqui, ó, Gabi40. Quando você digita aqui o cupom de desconto, ele vai colocar aqui o valor de R$800 que você vai ter off. Ok? Então, já mandei para você aí o link. Caso você queira estar comigo dentro da formação, vai ser um prazer estar com você. A gente vai ter encontros mensais da nossa formação, todos os meses. Por quê? Lembra que eu falei que dentro da nossa jornada, a gente tem ali, dentro da mentoria Ágape, a gente vai ter todo o nosso processo de estruturação de produto e acompanhamento. Dentro da filha, você vai ter todo o processo teórico dentro daquela jornada. E, assim, dentro disso, você vai conseguir, através da filha, ir, então, para a Ágape. Então, vocês que estão aqui, que quiserem estar comigo na filha, serão muito bem-vindos nessa jornada. E, assim, eu espero realmente poder ter agregado valor com vocês. É um prazer estar comemorando com vocês aqui meu aniversário, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar lá dentro do WhatsApp, podem conversar comigo e trazer aqui para você, tá certo? Deixa eu fechar aqui a gravação